Muitos personagens nas Crônicas de Gelo e Fogo e em Game of Thrones lutam, matam e manipulam em prol de ambições pessoais, buscando sempre melhorar sua posição ou garantir mais poder. E isso faz bastante sentido com o cenário que a gente vê em Westeros, com o Jogo dos Tronos sempre sendo a regra final para aquela sociedade. Porém, em meio às disputas pelo poder, alguns personagens possuem intenções incertas ou até mesmo obscuras, sendo difícil definir realmente o que eles desejam e por que desejam. E provavelmente um dos personagens mais difíceis de decifrar das crônicas é o Lord Varys, a Aranha. Mas nada tema se você ainda não sacou qual é a do Varys, porque no vídeo de hoje a gente vai explorar e teorizar tudo sobre os planos do Lord Varys e explicar quais são as suas verdadeiras intenções lá em Westeros. E eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala a Boca Thiago. E se você também estava esperando por esse vídeo do Varys, desde que saiu o vídeo sobre o Mindinho, já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo pelo menos 3 vezes por semana. Então assim, com certeza que você vai amar e curtir esse canal, então já se inscreve aí. E bom, eu vou fazer uma analogia bem aleatória aqui, mas eu sigo um canal de futebol aqui no YouTube chamado Eurofut. E ele tem uma regra no canal que ele diz assim: sempre que a gente fala de Cristiano Ronaldo, a gente tem que falar do Messi também, e vice-versa. Isso porque esses dois jogadores são bem equivalentes e eles possuem uma história juntos, né, disputando por títulos, recordes e prêmios e tudo mais. E por alguma razão muito aleatória, eu sempre penso a mesma coisa sobre o Mindinho e o Varys. Se a gente fala de um, tem que citar o outro também. Porque na minha cabeça, enquanto os Starks brigam com os Lannisters, de alguma forma eu vejo o Mindinho batalhando e disputando o poder com o Varys, ainda que não seja uma disputa direta que esteja ali nas crônicas. Pra mim, na minha cabeça, esses dois são grandes rivais. E a verdade é que os dois são bem equivalentes mesmo. Ambos serviram no pequeno conselho do rei Robert por anos, cada um da sua maneira. E ambos também agiam pelas costas do reino, manipulando e conduzindo uma rede de intrigas e conspirações em prol dos seus objetivos pessoais. E é claro que, no caso do Mindinho, parece que o objetivo dele era um pouco mais arrogante, por assim dizer. Ele parece usar o caos para ascender socialmente, especialmente motivado pelo fato de ter nascido em uma espécie de baixa nobreza, e sendo assim, ele percebeu que precisaria jogar fora das regras para obter o poder e o respeito que ele acha que ele merece. Já o Varys, por outro lado, parece aceitar melhor a sua condição como alguém que nasceu plebeu, e embora ele também conspire para longe dos interesses dos seus suzeranos, aparentemente os objetivos dele são mais nobres e levam em conta o bem-estar do reino. Mas será mesmo? Bom, o Varys não nasceu em Westeros, ele é liseno, nascido numa pequena ilha de Lys, que compõe uma das cidades livres mais importantes de Essos, e que junto com Myr e Tyrosh compõem as Três Irmãs, as cidades das terras disputadas. O Varys cresceu como um órfão, e provavelmente como um escravo também, ao redor de uma trupe de pantomimeiros e de atores que se apresentavam lá nas cidades livres. E até aí as coisas não parecem tão ruins para ele, mas eventualmente o Varys foi vendido por um preço muito alto para uma espécie de feiticeiro, que usou os órgãos genitais do garoto para um tipo de ritual macabro, bem do estilo que a Melisandre faz nas chamas, jogando, né, os órgãos genitais do Varys nas chamas, e ele disse que o cara conversou com uma voz estranha e que ele pôde ouvir, ou seja, foi um ritual bem sinistro, ou como falamos aqui no canal, sinistríssimo. E depois de ter as suas partes cortadas, o Varys não tinha mais nenhum uso para esse feiticeiro, que deixou ele para morrer nas ruas. Mas de alguma forma o Varys conseguiu sobreviver e também se reerguer, mendigando e praticando pequenos furtos no começo. E desde essa época o Varys já mostrava que ele possuía algo especial. Como ladrão, ele rapidamente se tornou conhecido e foi considerado o maior ladrão da cidade de Myr, até ser expulso dessa mesma cidade por um rival. E então ele partiu para Pentos, onde finalmente começou a se estabelecer a sua rede de espionagem pela qual ele realmente ficou conhecido. Foi em Pentos, inclusive, que o Varys conheceu o Illyrio Mopatis e formou com ele uma sociedade. Nessa sociedade, o Varys roubava objetos de pessoas importantes que contratavam o Illyrio para recuperar a posse deles. E esse esquema foi um completo sucesso e juntos os dois fizeram uma fortuna. E desde muito cedo o Varys parecia saber o mesmo que o Mindinho, que informação é poder.
Por isso ele criou essa rede de espiões utilizando crianças órfãos, por serem uma espécie de subclasse dentro daquela sociedade que não tinha olhos para esse tipo de garotos. Em Pentos ele chamava os seus espiões de ratinhos e rebatizou o grupo para passarinhos quando foi para Westeros. E com estratégias tão eficientes, a fama do Varys cresceu na mesma medida que a fortuna do Ilírio ia crescendo, até que o eunuco foi chamado para trabalhar na corte do Aerys Targaryen, o Rei Louco. Nessa época, o Rei Louco já começava a ser tomado pela paranoia, embora o Sir Barristan Selmy afirme para Daenerys que foi com Varys que a podridão do reinado realmente começou. Mas o Aerys queria um espião para estar à frente dos passos dos seus inimigos fantasmas, que ele via por todos os lados, e o Varys cumpriu muito bem esse papel. Com a sua rede de passarinhos, mais uma vez composta por jovens órfãos ali da capital, que iam e vinham da Fortaleza Vermelha através das suas passagens secretas, foi o Varys, por exemplo, que alertou a Aerys de que o Rhaegar poderia estar reunindo seguidores em Harrenhal para tentar fazer uma reunião e tomar o trono do pai. E foi apenas por isso que o rei compareceu ao torneio, já que ele não saía de Porto Real desde o desafio de Val do Ocaso e causou um enorme choque nos vassalos dele por conta da sua aparência monstruosa, né, que o Aerys estava naquela época. No fim, o Varys também alertou a Aerys para não abrir os portões da cidade quando o Tywin Lannister chegou no final da rebelião do Robert. Mas o rei não ouviu e preferiu a opinião do mestre Pycelle, o que resultou no saque da cidade e eventualmente na sua própria morte. Mas mesmo com a derrota dos Targaryen, a posição do Varys parecia importante demais para ser deixada de lado, ainda mais para um governo novo que ascendia ao trono após 300 anos de dominação da Casa do Dragão. Então o Varys conseguiu se manter operante durante todo o reinado do rei Robert, ainda que a sua lealdade sempre tenha sido uma incógnita para o restante da corte. Mas então, o primeiro livro, A Guerra dos Tronos, começa e, diferente do Mindinho, que rapidamente se mostrou sujo e traidor, o Varys ficou ao lado e ajudou diversos personagens centrais da história, ganhando um pouco mais da simpatia dos leitores. Por exemplo, foi o Varys que alertou o Lord Eddard que o Robert era um péssimo rei e que precisava muito de apoio para não se perder, além de ter alertado Ned também sobre as tentativas de assassinato contra o rei Robert. O Varys também fala sobre a Daenerys para o Pequeno Conselho, mas ele também protege a garota, alertando o Ser Jorah sobre as futuras tentativas de assassinato contra ela. Então sempre jogando esse joguinho duplo. O Varys também tenta salvar o Ned Stark da execução, negociando com ele durante o período da prisão, e no segundo livro ele acaba formando uma aliança irregular com o Tyrion para manter a ordem em Porto Real, ao mesmo tempo que, eventualmente, ele depõe contra o Tyrion no julgamento pelo assassinato do rei Joffrey, e mais tarde ajuda o Jaime a salvar o anão da sua própria execução. No quarto livro, O Festim dos Corvos, o Varys foge da capital, provavelmente para não ser acusado da morte do Lord Tywin Lannister, mas antes de sair, ele deixa uma moeda nas masmorras para confundir a Cersei e colocar ela ainda mais contra os Tyrell. E no final da Dança dos Dragões, o quinto livro, o Varys surge novamente de modo mais repentino possível no epílogo do livro para matar o Kevan Lannister e o mestre Pycelle e jogar o reino num caos maior ainda. Ou seja, o Varys é completamente caótico, né? Ou aparenta ser, né? Por essa descrição aí desses eventos. Mas qual é o objetivo dele fazendo tudo isso? Bom, no primeiro livro a gente tem a clássica cena da Arya explorando as profundezas da Fortaleza Vermelha até encontrar secretamente o Varys e o Ilírio conversando sobre o plano de jogar o leão contra o lobo e então trazer os dragões de volta ao reino. Inicialmente parecia que o plano do Varys e do Ilírio era de que o Viserys Targaryen, o rei pedinte, usasse a Horda Dothraki para recuperar o Trono de Ferro num retorno triunfante e caótico a Westeros. Mas o Viserys morreu e o Khal Drogo também não durou muito tempo no livro. E embora o Ilírio ainda tenha feito algumas tentativas para manter a Daenerys sob controle, ela rapidamente partiu para a Baía dos Escravos e se estabeleceu como rainha de Meereen. E embora em Game of Thrones parecesse que o plano do Varys era só de trazer a Daenerys para Westeros a qualquer custo, nos livros as coisas são sempre mais complicadas, porque no caso do Varys, por exemplo, a gente tem o jovem Griff. Tanto o Varys quanto o Ilírio clamam que o jovem Griff é na verdade Aegon Targaryen, o filho do Rhaegar e da Elia Martell, que teria sobrevivido ao saque de Porto Real, justamente porque o Varys trocou a criança Targaryen por um bebê comum antes dele ser morto. Nesse caso, eles teriam patrocinado a criação dessa criança em segredo, treinando e preparando o jovem Griff para que ele se tornasse o rei
ideal para os 7 reinos. Porém, essa estratégia entra em conflito diretamente com os planos iniciais que a gente viu do Varys e do Illyrio. Afinal, eles inicialmente pareciam querer que o Viserys assumisse o trono, mas isso não faz sentido nenhum, considerando que já havia esse plano ainda mais antigo de tornar o jovem Aegon o verdadeiro rei. Afinal, o Aegon e o Viserys não poderiam ambos reinar juntos. Então, qual é a verdade do plano deles? Era tudo uma mentira de colocar o Viserys no poder? E, pensando em comparação com o jovem Griff, afinal, por que o Illyrio e o Varys iriam querer o Viserys no trono, já que ele se mostrava arrogante, mimado e um péssimo líder desde a primeira frase que ele aparece nos livros? Ou seja, com certeza o Illyrio iria perceber o quão ruim o Viserys era. Por que ele ia querer tentar colocar ele no trono de ferro? A verdade é que, se a gente considerar que existem esses dois planos mesmo dos dois, de colocar o Viserys no trono e de colocar o jovem Griff, as coisas não fazem muito sentido. E, de modo geral, tudo leva a crer que a verdade é que o Varys e o Illyrio sempre quiseram, de fato, colocar o jovem Aegon no trono. Mas então, por que eles tiveram todo esse esforço para que o Viserys conseguisse apoio dos Dothraki? Bom, provavelmente o plano deles era de que o Viserys invadisse os 7 reinos com um exército estrangeiro e selvagem, criando ainda mais caos em um reino que já estaria devastado pela guerra entre os Lannisters e os Starks, que eles também já estavam antecipando. E depois de tanto caos e destruição, o Aegon poderia retornar para Westeros, liderando a Companhia Dourada e se apresentando como um salvador para aquele reino devastado. Porém, tudo dá errado, o Viserys morre e os planos mudam. Então a dupla dinâmica passa a querer juntar a Daenerys e o Aegon a todo custo, unindo o útil ao agradável. Mas o plano também falha e o Aegon invade Westeros sem a companhia da tia, que a Daenerys é tia dele, não sei se isso ficou claro. Ou seja, se a palavra-chave para os planos do Mindinho é caos, a palavra-chave do plano do Varys parece ser o timing. Tudo precisa ser cronometrado para que o plano dele desse certo. E como que isso funcionou na prática nas crônicas? Bom, nos 2 primeiros livros a gente vê que o Varys está tentando manter a ordem no reino porque o momento das invasões ainda não chegou. Por isso, ele inicialmente ajuda o Ned Stark e protege o rei Robert, porque o momento da guerra ainda não tinha chegado. E no segundo livro, o Varys continua tomando ações para cronometrar os momentos certos das suas jogadas. Ele ajuda o Tyrion a manter Porto Real sob controle, provavelmente porque ele entendia que era preferível manter a cidade sob o jugo dos Lannisters do que ceder ela para o Stannis Baratheon, que era um homem muito mais inflexível e duro e poderia estabilizar melhor a capital do reino. Por outro lado, a partir do terceiro livro, começa o momento do Varys tentar romper com essa ordem. Por isso, ele ajuda na fuga do Tyrion e até permite que ele entre nos aposentos do Tywin e assassine seu próprio pai, dando um golpe duro no controle de poder dos Lannisters sobre o Westeros. Ao mesmo tempo, ele também volta no quinto livro para assassinar o Kevan e impedir que ele, como mão do rei, restabelecesse a ordem na cidade, que também estava ali um caos por conta das ações da Cersei no quarto livro, e o Kevan estava tentando ajeitar as coisas. E justamente nesse momento da morte do Kevan Lannister, a gente sabe que as invasões do Aegon e da Companhia Dourada nas Terras da Tempestade já tinham começado, ou seja, o timing era esse mesmo, para gerar mais caos para o reino. Ou seja, tudo do Varys é cronometrado e calculado em pequenas doses de caos e ordem. Porém, apesar de ser possível a gente entender sob essa ótica qual estratégia o Varys está tentando usar nos livros, a principal confusão que esse personagem causa é nas suas motivações. É visível que ele está preparando o reino para a chegada do jovem Griff. Mas por quê? Em inúmeros momentos dos livros e da série, o Varys diz que toma suas atitudes pelo bem do reino. Mas claramente isso é uma hipocrisia. Afinal, desde o momento que ele chegou em Westeros para servir na corte do rei Aerys, a Aranha teve inúmeras oportunidades de ajudar o reino a entrar numa estabilidade. O Varys poderia, por exemplo, ter apoiado o príncipe Rhaegar, que era o melhor prospecto de rei Targaryen que o reino via em décadas. Mas parece que o Varys fez foi justamente o contrário, colocando o Aerys contra o próprio filho até o ponto do rei querer deserdá-lo. Em seguida, embora o rei Robert nunca tenha sido um bom rei, a presença do Jon Arryn e a união Baratheon-Lannister trouxe um período longo de paz para Westeros, com esse período muitas vezes sendo chamado de Paz de Robert. Mas o Varys ainda assim nesse período agia contra a dinastia Baratheon em segredo, tramando para recolocar os dragões no trono.
E, eventualmente, veio a Guerra dos Cinco Reis, que a gente pode colocar basicamente na conta do Mindinho, mas após a vitória dos Lannisters no conflito, com o Tommen sentado no Trono de Ferro e o Kevan Lannister restabelecendo a ordem na capital, o reino parecia estar prestes a recuperar esse período de paz após uma longa guerra. Mas mais uma vez o Varys estava lá tramando para que o caos voltasse no reino. Então, será mesmo que o que ele mais preza é o reino, é a prosperidade do reino? Ou isso seria apenas uma hipocrisia? Ou isso seria apenas mais uma hipocrisia que esconde motivações mais profundas? E beleza, é compreensível o argumento de que o jovem Aegon estava sendo treinado desde o nascimento para ser o rei perfeito, educado em todas as áreas necessárias e ainda tendo crescido em contato com o povo comum para entender que reinar é um dever e não um direito. Mas é completamente insano pensar que eles colocaram todas as fichas simplesmente nesse garoto por acreditar que ele seria o rei perfeito. Afinal, a teoria e a prática são coisas completamente diferentes. E o jovem Aegon é apenas um adolescente, sendo impossível saber como ele se tornaria ao colocar a coroa na cabeça. No próprio livro, a gente vê pessoas falando sobre como o rei Robert mudou após se tornar rei. E o mesmo acontece com o Robb Stark, porque a coroa pesa e isso muda aquele que está sobre ela. E, além disso, nada garante que o jovem Aegon iria sobreviver por muito tempo. Num mundo tão instável quanto das crônicas, uma doença súbita, um acidente ou mesmo um atentado poderia trazer fim a um precoce jovem dragão. E além disso, nada garante que o jovem Aegon iria sobreviver por muito tempo. Num mundo tão instável quanto das crônicas, uma doença súbita, um acidente ou mesmo um atentado poderia trazer um fim precoce ao jovem Aegon. E isso apenas considerando a possibilidade do Aegon vencer uma guerra e eventualmente se tornar rei. Mas e se ele perdesse? E se o Viserys e os Dothraki conseguissem chegar ao trono? O reino ficaria sob o jugo do pior rei de todos os tempos e que teria uma horda de guerreiros selvagens para espalhar o caos por todo o território. Ou seja, esse plano de paz e prosperidade do Varys e do Illyrio para Westeros leva muito mais à guerra e à destruição, sem considerar os altos riscos do colapso total dos Sete Reinos. Então tudo indica que, mais do que desejar um reino próspero, a dupla deseja um reino governado pelo jovem Griff, pelo jovem Aegon. E não apenas nós, meros leitores, percebemos essa incoerência, mas o próprio Tyrion também saca isso no quinto livro, A Dança dos Dragões. Olhem esse trecho quando o anão conversa com o Illyrio no começo do livro, abre aspas. Falando nisso, por que você faria? A escravidão pode ser proibida pelas leis de Pentos, mas você tem um dedo nesse comércio também, se não uma mão inteira, e ainda conspira para a Rainha Dragão e não contra ela? Por quê? O que espera ganhar com a Rainha Daenerys? Voltamos a isso novamente? Você é um homenzinho persistente. Illyrio deu uma gargalhada e bateu na barriga. Como quiser, o rei pedinte jurou que eu seria seu mestre da moeda e seria um senhor nobre também. Uma vez que ele tivesse sua coroa de ouro, eu poderia escolher meus castelos, até mesmo o Rochedo Casterly, se eu desejasse. Tyrion espirrou vinho pelo coto que havia sido seu nariz. Meu pai teria adorado ouvir isso. O senhor seu pai não teria motivo para preocupação. Por que eu iria querer uma rocha? Minha mansão é grande o suficiente para qualquer homem e mais confortável do que os seus frios castelos westeroses. Já mestre da moeda, o homem gordo descascou outro ovo. Gosto muito de moedas. Existe som mais doce do que o tilintar de ouro com ouro? E você tem certeza de que Daenerys vai cumprir as promessas do irmão? Pode ser que sim, pode ser que não. Illyrio mordeu metade do ovo. Eu lhe disse, meu pequeno amigo, nem tudo o que um homem faz é por lucro. Acredite se quiser. Mas mesmo velhos gordos tolos como eu, têm amigos e dívidas de afeto para pagar. Mentiroso, pensou Tyrion. Algo nesse empreendimento vale mais para você do que moedas ou castelos. Fecha aspas. Bom, mas quem são esses amigos pelos quais o Illyrio tem uma dívida de afeto? É aí que entra a teoria Blackfyre. Como a maior parte de vocês sabem, os Blackfyre foram um ramo bastardo da casa Targaryen que surgiu no reinado do Aegon IV, o Indigno. Um rei que teve inúmeros bastardos com mulheres nobres do reino e no leito de morte legitimou todos eles. E o principal filho bastardo do Aegon IV era o Daemon Blackfyre, que ganhara esse sobrenome por portar a espada ancestral dos Targaryen, a Blackfyre, que era a espada do Aegon, o Conquistador. E anos depois de ser legitimado, o Daemon Blackfyre iniciou uma rebelião contra o seu irmão, o Daeron II Targaryen, que já estava em posse do Trono de Ferro.
mas os rebeldes Blackfyre foram derrotados e o exército sobrevivente, junto com os filhos do Daemon, fugiram para Essos, onde formaram a Companhia Dourada e juraram retornar para o reino e reassumir o Trono de Ferro. Porém, essa foi apenas a primeira rebelião. Nas décadas seguintes foram feitas outras 4 tentativas dos descendentes do Daemon tomarem o poder, todas sem sucesso. E, na 5ª rebelião, o próprio Sir Barristan Selmy matou o último descendente Blackfyre da linhagem masculina, o Maelys o Monstruoso, colocando um ponto final nessa saga de rebeliões. Ou é isso o que geralmente se pensa? Porque essa característica que o George R. R. Martin colocou no Maelys, dizendo que ele era o último da linhagem masculina dos Blackfyre, deixa uma pista de que, talvez, exista uma linhagem feminina dos Blackfyre ainda viva e que seja importante. E nesse caso, o Aegon poderia não ser um Targaryen, mas sim um Blackfyre dessa linhagem feminina. E toda aquela história de que ele foi salvo de Porto Real ainda bebê seria uma grande mentira para dissimular esse fato. E a verdade é que essa teoria faz muito sentido, não apenas pelas conexões do garoto com Essos, que também liga ele, o Illyrio e o Varys e a sua ascendência Blackfyre, mas a própria conexão deles com a Companhia Dourada também é uma pista enorme disso. Mas também a gente tem a magia. A própria Daenerys tem inúmeras visões que alertam ela sobre um falso dragão. Na Casa dos Imortais, por exemplo, a Dany tem várias visões e entre elas ela vê um dragão de pano no meio de uma multidão aplaudindo. Nesse mesmo evento, a Dany é várias vezes chamada de matadoras de mentira, fazendo essa alusão de que existe um dragão falso sendo aplaudido e que a Daenerys vai revelar isso e acabar com essa mentira. Além disso, no 5º livro, a Quaithe também avisa a Dany sobre pessoas que iriam tentar se encontrar com ela, dizendo que, abre aspas, escute-me, Daenerys Targaryen, as velas de vidro estão queimando, logo virá a égua descorada, e depois dela os outros, a lula gigante e a chama escura, o leão e o grifo, o filho do sol e o dragão do pantomimeiro. Não acredite em nenhum deles, lembre-se dos imortais, cuidado com o senescal perfumado, fecha aspas. E claro, daria pra dizer que o Aegon é o dragão do pantomimeiro porque o Varys é um pantomimeiro, mas também é muito claro aqui a ambiguidade da ideia do dragão de pantomima ser uma marionete e também ser um dragão falso. E a Quaithe já avisa pra Daenerys, não confie nele. E depois, no mesmo livro, o sacerdote vermelho Mocorro também vai falar pro Tyrion sobre ele enxergar dragões nas chamas. E ele diz que vê, abre aspas, dragões velhos e jovens, verdadeiros e falsos, brilhantes e escuros, fecha aspas. Ou seja, é claro que vai ter um dragão falso na história, e tudo indica que é o jovem Griff. Isso também faz sentido com a personalidade do próprio Varys, que é um homem que é mestre dos disfarces, e ele mesmo diz pro Tyrion que o poder é uma ilusão. Ele diz que o poder reside onde as pessoas acreditam que ele reside. Ou seja, se as pessoas acreditarem que aquele rapaz é o Aegon Targaryen, filho ressurgido do Rhaegar e da Elia, então assim ele será. Porém, mesmo que a gente concorde e chegue à conclusão aqui de que o Aegon é na verdade um Blackfyre, isso não explica muito as motivações tão profundas do Varys e do Illyrio para colocarem o garoto no trono. Qual é o vínculo deles com os Blackfyre? E bom, uma segunda teoria diz que o jovem Griff pode também ser filho do próprio Illyrio. No 5º livro, a gente tem muitos exemplos do Illyrio demonstrando um afeto sincero pelo rapaz. Ele fala que gostaria de passar mais tempo com o Aegon, faz elogios ao garoto e também oferece presentes como roupas e comidas. Inclusive ele sabe a comida favorita do Aegon, então ele realmente parece se importar com o garoto. E nesse caso, o jovem Griff poderia ser filho do Illyrio com a Serra, uma segunda esposa que o Magister teve e que ele descreve para o Tyrion também quando eles conversam na sua mansão no começo do 5º livro. Olhem essa cena, abre aspas. Illyrio enfiou a mão direita na manga esquerda e tirou o medalhão de prata. Dentro havia uma pintura de uma mulher com grandes olhos azuis e cabelos pálidos ouro mesclado com prata. Serra, encontrei-a em uma casa de travesseiros lisena e a trouxe para casa para aquecer minha cama, mas no final me casei com ela. Eu, cuja esposa havia sido prima do príncipe de Pentos. Os portões do palácio se fecharam para mim depois disso, mas não me importei. Era um preço pequeno por Serra, fecha aspas. E notem aqui a descrição que ele faz de que a Serra teria cabelos de ouro com prata, o que poderia ser uma descrição bem plausível para uma Blackfyre. Enfim,
A Serra acabou morrendo de escama gris numa epidemia que atacou a cidade de Pentos. Mas e se antes disso, seus últimos desejos tenham sido de que o Illyrio ajudasse o filho deles a recuperar o Trono de Ferro? Isso também explicaria o porquê do Varys estar tão dedicado a esse plano, porque ele também era bem próximo da Serra, por exemplo, ou mesmo a sua amizade com o Illyrio já seria um motivo suficiente para que ele lutasse para que o filho do amigo voltasse ao poder, mesmo sendo um Blackfyre. E também existem teorias de que diz que o Varys é um Blackfyre da linhagem feminina, talvez até irmão dessa Serra, mas eu particularmente acho essa teoria fraca e não vejo muitos argumentos para ela. Mas, de tudo, uma coisa é certa: o Varys possui uma motivação forte para fazer tudo isso. O George R. Martin sempre disse que a única coisa pela qual vale a pena escrever é sobre o coração humano em conflito consigo mesmo. Então pensar que o Varys é essa figura da aranha, fria e calculista, como todos parecem enxergar ele, não faz muito sentido. Ele é um órfão que viu terrores desde muito cedo e aprendeu a sobreviver de uma forma muito dura. O Varys viveu entre ladrões e viveu entre reis, e provavelmente não viu muita diferença entre esses dois grupos, e agora age para colocar um garoto adolescente no trono, independente do custo e da violência que isso trouxer para Westeros. E por que ele faz isso? Por legado? Por amizade? Por um vínculo familiar perdido? Só nos próximos livros a gente vai ter essa resposta. Mas a maior lição que o Varys traz para as Crônicas de Gelo e Fogo é de que tudo é questão de percepção. E a verdade pode depender muito de como ela é manipulada. E com certeza esse lema vai estar no cerne da história dele. Mas é isso, pessoal. O vídeo sobre o Varys fica por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre a Aranha, qual que é a teoria de vocês sobre ele, sobre o Jovem Griff, sobre o Illyrio, que eu vou estar sempre lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, deixar o like e considerem se tornar membros para terem aí acesso a um vídeo extra por semana. E é isso, pessoal, obrigado por assistirem até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e até mais.